Estamos de volta para o segundo bloco com o programa Tribuna Livre e nós, no primeiro quadro, no primeiro bloco, nós os problemas da crise, da judicialização da política, né, da interferência, toda essa questão de Congresso Nacional também. E solução, reforma política, qual é a saída... Olha, que as senhoras deputadas estão vendo, qual é a saída, por exemplo, o que é que o PT vai ter que fazer para poder sobreviver, o próprio PMDB nessa conjuntura toda, o que é que os partidos têm que fazer para sobreviver e lá na frente sair fortalecido. Né? Nós temos 2 pontos que eu gostaria de colocar aqui. Passou agora recentemente a PEC de propositura do deputado Daniel Zen, do PT, para a gente fazer a reforma da Constituição Estadual. Porque ela data de 1974, se não me falha a memória, e ela precisa... A última reforma. A última reforma. Então, a gente precisa reformular a nossa Constituição Estadual, transformá-la numa coisa mais moderna. Estamos em pleno século XXI, muita coisa mudou, muita coisa se modificou ao longo dos anos, que a gente precisa adequar para deixá-la mais moderna. Quantas emendas tem a atual Constituição do Estado? Quantas emendas? Não sei, Osmir, não contei. Não sei te informar. Não sei te informar. Até porque... Não, também não. Até porque, Osmir, o que nós temos da Constituição? Nós temos um livro que foi publicado também há muito tempo atrás. Depois disso, teve uma série de emendas que a gente acha que não foi atualizada, não está compilado numa publicação. Né? A gente sabe que existem as emendas. Está no Diário Oficial. Está no Diário Oficial. É muito os arquivos, né? Muito complicado. Então, a gente precisa reformular essa Constituição, refazer essa Constituição, modernizá-la, corrigir vários erros e vários equívocos existentes, e publicar de forma atualizada para que a gente possa saber exatamente tudo o que foi modificado e compilar isso de uma forma num livro só. Paralela a isso, tem essa questão da reforma política que está em discussão, lista aberta, lista fechada, não sei o quê, que no meu entendimento... As coligações proporcionais. Ligações proporcionais. Tu viu aí, por exemplo, o PROS? Tu viu aí o PROS? Não, foi um escândalo aqui. O cara confessando que vendeu o tempo de televisão para a presidência da República. Né? E para outros candidatos. E para outros candidatos. Ou seja, ele vende uma coisa que não é dele, porque o tempo de televisão é destinado, né, proporcionalmente para cada partido, de acordo com uma conveniência, com a democracia, com a proporcionalidade e tal. Não é dele, porque é do povo. Ele não pode negociar. Permita só dizer, aí tu completa. Esses pequenos partidos, e eu diria que hoje até os grandes, têm donos. Eles têm donos. Cacique, não era para ser assim. Não, deputada, a deputada Eliane, ela usou só o tempo do verbo equivocado. Deveria não ser vendido. Sim. Aí eu entendeu? Deveria não ser vendido. O que acontece, Eliane? Aí o cara negocia, só para concluir, Narciso, o cara negocia descaradamente. Descaradamente, eu quero 50 milhões, não, porque eu tenho tempo de TV, agora eu posso negociar com fulano, com Beltrano. Como assim, cara pálida? Então, a gente tem essa crítica com relação a essa quantidade enorme de partidos no Brasil. É preciso fazer uma reforma? Mas a gente precisa ajustar esses pontos. Eu acho que a gente precisa também ouvir a população, fazer referendo, uma série de coisas. Diga. A senhora tem que dar espaço para os outros também. A senhora está muito tagarela. Tá não, Leila, qual é a sobrevivência Fala do PT? Que eu te escuto, Narciso, vai. O programa aqui era da gente. Fala que eu te escuto. O grande problema do nosso país não é fazer reforma. É o que fazer com o reformado. Esse aqui é o problema. Você me traz aqui uma notícia que nós precisamos reformar a nossa Constituição. O Modesto Carvalhosa também trouxe a mesma ideia de reformar a nossa Constituição. Ora, nós temos 115 anos de República, já fizemos 7 Constituições. A democracia americana, com 240 anos, nunca foi reformada. Na realidade, nós só precisávamos do artigo 5º da Constituição e bastava, né? Deixa eu ouvir a deputada Leila. Deixa eu concluir. O que está acontecendo neste país... Primeiro, eu vi essa semana um pronunciamento também de um baita de um jurista, quando ele diz que a nossa Constituição
ela não foi feita pela sociedade, ela foi feita pelas corporações. E você estava lá... Mas o que não é verdadeiro. Quem disse isso se equivocou absolutamente. Os dois fizeram a Constituição. Absolutamente. Deputada Leila, Aí eu deputada- discordo Deputados completamente. constituintes. Os Para de dois achar deputados que participaram. um jurista vai falar melhor do que a gente. Essa Constituição foi feita ouvindo toda a sociedade organizada. Através de Sim. suas corporações. Ah, mas qual é outra? Através de suas corporações. Ia chamar o povo lá para Hoje mesmo, Cadê o Vamos ver a Correio? deputada Leila, a deputada Leila não falou ainda. deputada, a nossa Constituição foi tão mal feita Culpa e de tão vocês. inconveniente, Feita a opinião dele, ó. foi tão mal feita e tão inconveniente que essa crise que nós estamos vivendo hoje é uma crise da nossa Constituição. Não é crise moral. A nossa Constituição... Crise Não moral. obriga ninguém A a ser nossa honesto. Constituição... A nossa Não obriga Constituição, ninguém a ser Não. honesto. no artigo 6º dos direitos sociais, ela se atreveu a um ponto tal de prometer saúde de graça para todo mundo, educação de graça para todo mundo, Casa. lazer de graça para todo mundo, moradia de graça para todo mundo, Segurança. segurança para todo 100%, mundo. 100%. Quando Ou seja, nenhuma Constituição do mundo Garantido. estabeleceu direitos Não foi assim. sem seus correspondentes deveres. A nossa Constituição, como disse É uma Roberto Campos, que de vez em quando o Osbi diz que faz elogio a ele, Roberto Campos disse que a nossa Constituição foi uma carta de boas intenções e tão somente isto. Que é Só impossível antes- cumpri-la. Que é impossível É impossível cumpri-la. Vai ter que cumpri-la. ouvir a deputada Eu vou Leila, ouvir, pelo amor de Leila, eu Deus. vou ouvir só. É porque eu não Olha, posso ouvir isso, Leila, Tá sem certo. ficar ficando sem calado. contestar, sem contestar. Porque o nazismo, lá a Constituição não diz que tem nada de graça para ninguém. A Constituição diz realmente que nós devemos buscar esse estado de bem-estar social. Não, nós não. No artigo Não dizendo que o Estado tem que dar moradia, isso não existe. É uma posição equivocada sua. Podemos ouvir. Bom, então, em relação à reforma, a reforma política aqui, Narciso, minha opinião também parece muito com a de vocês. Eu sou a favor da reforma política. que suas ideias parecem com a minha e nunca com as do Osmi, tá? Não, ele se equivoca com relação à Constituição absurdamente. Olha, então assim, nós temos partidos demais no Brasil. Nós temos parlamentares demais no Congresso Nacional. Ótimo. Concordo. Deputados federais, para quê? 513 deputados federais. Gente, para que nós temos 81 senadores? Aí vamos para as assembleias legislativas, também tem demais. Então, eu sou um pouco até extremista nessa parte de reforma política. Acho que tem que diminuir partido, tem que analisar direitinho, eu defendo a regionalização, Voto distrital. voto Cosme distrital Eu também, defendo. a redução de representantes no legislativo. Eu acho que é um momento Fim da reeleição. fim da reeleição, inclusive quando eu já estava na condição de prefeita. Eu emitia essa opinião. Fim da reeleição também. Eu acho que o mandato ele teria que ser ampliado. Só 5 para o anos. executivo ou para o parlamento também, deputada? No caso, a minha defesa sempre foi para o executivo. Sempre foi. Assim, fim da reeleição. Mas o legislativo também, porque não é uma profissão. O legislativo, a gente pode ficar a vida toda no mesmo cargo. Então, tem vários cargos. Tem o deputado estadual, parlamentar se divide em vereador, deputado estadual, deputado federal. Então, acho que tem esse espaço. Poderia ter Senador direito a uma e reeleição. senador com essa quantidade todinha de ano de mandato? É 8 brincadeira. anos? Também, É muito também. tempo, meu irmão. Não, São 6. então, assim, acho que está na hora. O Brasil está passando por um momento de crise política profunda. Econômica a gente todo mundo já sabe, mas profunda. E que a sociedade está muito atenta. As eleições do ano que vem, ela vai dizer muita coisa, mas muita coisa. E se a gente, a Vai classe mesmo, o Márcio balançou a política... cabeça ali. Se a classe O Márcio balançou a política não cabeça. se acordar para esse momento e até pegar esse momento para poder
realmente fazer as devidas mudanças, a reforma que a população deseja, nós é que vamos perder mais confiança e credibilidade. As reformas, porque o problema tudo é muito complexo. Nós tivemos problemas financeiros de outros governos, eu diria só do governo do PT, mas de outros governos. Na hora em que um presidente resolve dar um caminho, vamos aí colocar na questão da Previdência, na questão trabalhista, aí você vê toda uma mobilização nacional a fim de acabar. Como é que se consegue chegar a um bom termo ali? É complicado, né, Osmi? Porque todas as reformas vai beneficiar um e prejudicar outros. Né? A grande crítica que a gente faz é que essa reforma, ela começou e dali a pouco, não, vamos tirar essa categoria de fora da reforma. Não, vamos tirar aquela categoria de fora. Vamos tirar aquela categoria. Aí eu digo, pô, que reforma é essa? Né? Aí você tem, por exemplo, os altos salários. Ninguém fala em mexer nos altos salários das aposentadorias, Osmir. E aqui eu quero repetir uma coisa que me incomodou muito num depoimento do Lula recentemente, não sei se foi para o Moro, deve ter sido para o Moro, quando o Moro perguntou quanto é que ele ganhava. Aí ele disse, deputado, eu não sei se é 50, se é 56, porque tem a pensão da Marisa, que era 20, pulou para 30. Depois eu faço uma relação aí do quanto eu ganho. Aí eu fiquei... Que pensão da Marisa Letícia era essa, que era 20 mil, pulou para 30 mil? Ela pagava uma aposentadoria privada? De onde é que surgiu uma pensão, uma aposentadoria de 30 mil reais? Por que ele não perguntou quanto é que ganhava o juiz? Pois é. Moro. Né? Mas aí... Dizem que é mais de 70 mil, é isso mesmo? Mas Osmi, a gente está vendo aí uma briga danada por conta de aposentadoria de um salário mínimo para o trabalhador rural. A gente está vendo uma confusão danada por conta de uma aposentadoria de um salário mínimo para o cara que é operário. E a gente não vê falar absolutamente nada sobre os grandes salários para a elite do governo, a elite da classe de funcionários públicos governamentais. A gente não vê falar absolutamente nada. De todos os poderes. De todos os poderes. Entendeu? De todos os poderes. Os altos salários... Geralmente vai para o legislativo e executivo. Só. Aí deixa o judiciário de fora. Legislativo, executivo, Ministério Público, aí você vai embora. É muita coisa, mas nesses ninguém toca. Entendeu? Agora, a gente tem que mexer no prazo de idade daquele que ganha um salário mínimo. Não vai fazer nem cócegas. Não vai fazer nem cócegas. Tu tem noção da quantidade de generais, de altos oficiais do Exército que passam suas aposentadorias milionárias para mãe, para o milionários. Eu diria vai que embora. Não, Leliane. Do Exército, eu acho que no Exército não são milionários, ao contrário. Ao contrário. Eu acho que, comparando com outros setores, houve um tempo que um assessorista da Câmara Municipal ganhava mais do que um coronel do Exército. Não, do Congresso Nacional. A própria Assembleia. Do Congresso Nacional. Do Congresso Nacional. Ganhava mais. Eu quero voltar aqui novamente a debater um assunto que é óbvio ululante, como dizia Nelson Rodrigues. Está havendo, sem dúvida nenhuma, uma justicialização da política. Nós não podemos esquecer. Você citou a prisão do Delcídio Amaral, nós podemos citar o afastamento do Eduardo Cunha da presidência da Câmara, que ele podia ser o que fosse, mas ele não podia ter sido afastado da presidência da Câmara da forma só pela Câmara. Só a Câmara. Só pela Câmara. Aí eu pergunto, essa justicialização está se dando por intromissão da justiça nos outros poderes ou porque estes poderes estão deixando espaços vazios e vem o judiciário e ocupa? E tem a questão da opinião pública. Mas vamos acaba ouvir. determinando Eliane, as decisões. Narciso. Opinião pública. Leila, vamos ouvir a Leila. Narciso, é conforme o clamor da população. Agora é assim, o que eu percebo, né? Hoje o sentimento da população está influenciando as decisões
dentro do Congresso Tá Nacional. vendo, Osmir, o que você tem dito aqui? É o sentimento. Então, vamos ver se vai ter muita gente na rua. Mas não pode. Rui Barbosa dizia que não pode. Vamos ver se tem muita gente na rua. Aí fica todo mundo na expectativa. O Palácio do Planalto analisa, aí a Câmara, o Senado analisa. O Paraná, a Justiça do Paraná. A Justiça, todo mundo ali. Então, nesse caso, está tendo um vácuo ali. E quando se há um vácuo, todo mundo entra. E nesse caso, o Judiciário está entrando. Mas por convocação, às vezes, também, né? Não. Aqui na Assembleia Legislativa do Acre acabou, mas não é raro. Por convocação é raro. Isso é a minha opinião. Mas, Leila, permita-me aí. Certo. Narciso, não sei se tu vai concordar também, Eliane e Astério. Eu vi aqui uma reportagem recente entrevistando o pessoal que estava na rua contra a reforma trabalhista e previdenciária. A grande maioria não sabia porque que estava lá. E quando sabia, perguntava assim, qual é o ponto da reforma que contraria o seu interesse? Ou o interesse do trabalhador? Também não sabia responder. Há muita manipulação em alguns movimentos. Tudo é fabricado, né? Fabricado. Exatamente. Osmir, eis aí a diferença entre povo e multidão. Ei, Narciso, olha só para ilustrar isso aí. Quando foi para dar o golpe, para tirar a Dilma, houve houve toda uma mobilização por conta da imprensa. A população não foi de livre e espontânea vontade, não. Foi coagida. E tu acha que foi isso que sensibilizou o Congresso? Foi, eu acho que foi. Ah, não. Não se iluda com isso, não. Não, que influenciou, mas que impressionou. Isso, que pressionou. Teve um peso. Olha, a maior mobilização popular. Teve um peso. Narciso, você que é dessa época, aliás, muito mais antigo, a maior mobilização popular que já houve nesse país, eu vou discutir em seguida. Tá. A maior mobilização foi pelas diretas. Sem dúvida. Essa espontaneamente, no movimento difícil da vida nacional, plena ditadura, foram espontaneamente. Sensibilizou o Congresso? Não. A eleição foi então foi só para direta. complementar meu raciocínio, Narciso, Eliane, só um pouquinho aqui, aí a Serinho. Influenciou, sim, eu acho que influenciou. Talvez não fosse o ponto crucial. E a outra, a própria Dilma também, a fragilidade dela com relação ao Congresso Nacional. Ela subestimou, minha opinião, subestimou também a essa relação que é tão necessária do Executivo com o Legislativo para que os projetos... Ela ignorou. Ignorou, pronto. Mas Fez o que o Collor fez. Isso. Fez o que o Collor fez. Deputada O Leila, fim não poderia ser quando outro. você falou em golpe, você não viu a ironia da Eliane para você. Eu não votei na Dilma e nem no Temer. Eu vou ficar... Eu votei no Aécio, eu vou dar entendeu? Então não... Eu vou dar agora um tucano, vou ficar metade de um lado e metade do outro. Não houve golpe. Porque não. o impeachment... constitucional, está previsto, entendeu? Mas que houve uma Se ela baita, foi inábil. Qual é o nome, então? Qual é o nome? Mas que Qual é o houve nome? uma baita quartelada parlamentar. claro. Houve. Um golpe parlamentar, traduzindo. Uma quartelada. Golpe não, vamos tirar a palavra golpe. Por quê? Uma das alegações que se dizia que era necessário a retirada da Dilma do poder é porque ela estava com 11% de aprovação popular. A pesquisa do Ibope de ontem dá atrás Temer com 9%. Quer dizer, Já está o momento de sair também. Quer dizer, a situação do Temer politicamente, popularmente, é igual ou pior da Dilma. Pior. Embora que eu fui contra o impeachment da Dilma e serei contra o impeachment do Temer, porque não vejo o impeachment como remédio para resolver nenhum A problema. democracia. Nós vamos ao intervalo. Tudo bem. A vida é uma bagunça. Eu daria uma opinião contrária. Eu, como sou parlamentarista, e parlamentarista dissolve Congresso em qualquer crise, eu sou a favor do impeachment enquanto não se implanta o parlamentarismo. Deixa eu chamar o intervalo comercial, nós voltamos aí para o terceiro bloco, conversando política aqui com a deputada Eliane Ciazica e a deputada Leila Galvão.